Moisés, Deus falou com Moisés para ele falar com a rocha. Moisés fez o quê? Tocou na rocha. Deus ficou indignado com Moisés. Moisés pediu para Deus riscar o nome dele do livro da vida. No Apocalipse diz que aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Moisés provavelmente, em outras palavras, ele pediu para ir para o inferno. Porque se ele pede para Deus riscar o nome dele, ele perde a salvação. Aí Deus responde para Moisés: riscarei de quem pecar. Não que Moisés não cometia nenhum pecado, cometia, tanto que ele cometeu um pecado em tocar na rocha, sendo que Deus mandou ele falar com a rocha. Aí ele vai lá e toca. Deus tinha plano de Moisés pisar na terra prometida. Mas por Deus ficar indignado com Moisés, ele viu em visão a terra prometida e morreu. Foi salvo? Foi. Mas teve erros, falhas, pecados. Tocou na rocha, foi um pecado. Porque Deus mandou ele falar. Porque se Deus manda você falar, por exemplo, A, e você fala B, você não falou o que Deus mandou. Então você peca. Se Deus manda você falar o bem e você fala o mal, estou dando um exemplo, você está falando o contrário do que Deus mandou, você peca. Pecar é quebrar a lei de Deus. Moisés tocou, sendo que Deus mandou ele só falar. Deus ficou indignado com Moisés. Moisés pede uma injustiça a Deus, que é riscar o nome dele, embora ele pecava, mas Deus perdoava os pecados dele, porque ele se reconciliava com Deus. Por isso Deus disse: riscarei de quem pecar. Ou seja, ele estava ali na presença de Deus, mas ele não estava aguentando o coração obstinado do povo de Israel, ele não estava aguentando a rebeldia do povo de Israel. Então, ele estava querendo perder até a salvação, porque ele não estava aguentando mais as lutas com aquele povo de coração duro. Mas só que Deus compreendia as lutas, compreendia todo aquele desequilíbrio psicológico de Moisés. Moisés errou pedindo para Deus riscar o nome dele do livro da vida. Deus revela que ele errou quando diz: riscarei de quem pecar. Porque Deus não ia fazer uma injustiça riscando o nome de Moisés do livro da vida. Moisés errou quando Moisés também deu carta de divórcio. Jesus revela o erro de Moisés em Mateus capítulo 19, quando disseram: Moisés, aí Jesus disse: Moisés, mas no princípio não foi assim. Quando Jesus diz Moisés, Jesus não diz Deus. No meu entender, Jesus diz Moisés. Mas no princípio não foi assim. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher. Eu aqui vos digo. Aí Jesus já bota ele. Mas antes de Jesus falar, eu aqui vos digo, Jesus fala, mas no princípio não foi assim. Jesus quis dizer que Deus não foi a favor do divórcio. Mas Moisés dava carta por qualquer motivo, por qualquer bobagem. Moisés estava dando carta. Por que ele estava dando? Porque Deus mandou ele dar carta? Jesus responde em Mateus 19. Moisés, mas no princípio não foi assim. Moisés, aí Jesus continua. Moisés por causa da dureza do vosso coração. Então não foi por causa de uma revelação, não foi porque Deus mandou, embora Deus falava cara a cara, face a face, rosto a rosto com Moisés, dava os estatutos, dava os mandamentos, era Deus que revelava todas aquelas leis a Moisés. Mas Jesus não disse que foi Deus que mandou Moisés da casa de divórcio. Jesus disse que Moisés deu e falou o porquê. Jesus não disse que Moisés deu carta porque Deus mandou. Jesus disse que Moisés deu por causa da dureza do coração do povo de Israel. E por causa dessa dureza, Moisés queria perder a salvação quando disse: Deus, risca meu nome do livro da vida. Ele não estava aguentando mais. Deus perdoou Moisés com as suas falhas. Não é fácil mexer com gente, com pessoas. Qualquer líder, quando as pessoas são rebeldes, ele não aguenta. E Deus julga
Moisés se arrependeu, Deus perdoou. Moisés errou, tocando na rocha, sendo que Deus mandou falar, pedindo para Deus tirar o nome dele do livro, riscar o nome dele do livro da vida. Moisés errou, dando carta de divórcio. Jesus revela em Mateus 19, Moisés. Não, no princípio não foi assim. Jesus quis dizer o quê? Moisés, não Deus. Aí Jesus diz por que Moisés dava? Por causa da dureza do coração do povo de Israel. Moisés não aguentou. Foi uma falha de Moisés. Moisés fez. Olha o tanto de falha de Moisés. Outra falha de Moisés. Moisés, quando viu o povo adorando bezerro, em vez de botar as tábuas da lei que Deus escreveu com o próprio dedo de Deus, o próprio punho de Deus, botar de lado porque as placas da lei não tinham culpa do pecado do povo de Israel adorando bezerro, porque Moisés estava demorando no monte, Moisés, em vez de botar a tábua lá no cantinho, que Deus escreveu com o próprio dedo de Deus, e Moisés fazer o quê? Moisés quebrar o bezerro, bater no povo, jogar a ira dele no povo? Não. Moisés quebra de primeiro as tábuas da lei. Moisés destrói aquilo que Deus escreveu com o próprio dedo. Moisés destrói as tábuas da lei. Por isso que quando foi para escrever tudo de novo, Deus não escreveu. Eu creio que foi por isso. Deus não escreveu, Deus só escreveu uma vez. Mas Moisés fez o quê? Errou, quebrou as tábuas da lei. Jesus escreveu uma vez na terra, quando foi para conversar com o povo que estava querendo predejar Madalena. Mas a gente não sabe bem o que Jesus escreveu. Mas quem sabe a pisada do povo apagou aquela escritura. Porque quem escreveu foram os apóstolos. E Deus escreveu uma vez e o homem fez o quê? Quebrou. Não era para ele ter quebrado. Ele errou aí. Ele ficou nervoso com raiva e descontou. Às vezes as pessoas descontam. Por exemplo, tem mulher que o marido trai. Ela desconta nos móveis. Ela sai quebrando tudo dentro de casa. Como que os móveis têm culpa da traição do marido. As tábuas da lei não teve culpa da traição do povo de Israel a Deus adorando um bezerro. Deus queria matar o povo. E Moisés disse, Senhor, tu vai matar, vão dizer que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto. Não que Deus tinha que dar satisfação a um homem, ser humano pecador, mas eu creio que Deus viu em Moisés Cristo, porque Moisés era tipo de Cristo. E aí Deus respondeu à oração de Moisés. E ali Deus não matou o povo, mas enviou víboras, cobras. Depois Deus manda Moisés levantar uma serpente simbólica. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, simbolizava Cristo. Depois, quando ela foi idolatrada, Deus mandou destruir essa serpente. Então Moisés também errou. Davi Miranda errou. Eu erro. Todo mundo erra. Nós somos falhos. Deus abençoe. Amém.